Olá, um abraço a todos, bem-vindos ao canal Explica Tuga. A imagem fala por si só, estamos aqui para resolver o Exame Nacional de Física e Química, ano de 2022, primeira fase. Peço-vos que, antes de assistirem à resolução de cada um dos exercícios, que façam uma leitura cuidada do enunciado e que esgotem todas as possibilidades de resolver o exercício por vocês mesmos. Deixo também aqui um apelo para que façam a subscrição do canal, ponham like no vídeo, podem também ativar as notificações. Sendo assim, sem mais demoras, vamos então dar início às hostilidades. Questão 1.1. O enunciado fala sobre a sonda espacial enviada para Marte em 2020 e que, pela primeira vez na história, transportou consigo um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Por um lado, temos uma aceleração gravítica em Marte, que é 1/3 da aceleração gravítica na Terra, o que poderia facilitar, por um lado, o voo. Em sentido contrário, temos o facto da atmosfera em Marte ser mais rarefeita, logo a sustentação do helicóptero é muito mais difícil. O helicóptero de 1,8 kg é propulsionado por duas hélices de 1,2 metros de diâmetro que rodam em direções opostas a uma frequência de 2.400 rotações por minuto. Aqui, na figura 1, encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero em função do tempo para o primeiro voo que o helicóptero fez numa trajetória vertical. Já agora, nunca baralhar o formato do gráfico posição-tempo com o formato da trajetória em si. Considere que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa, ou seja, é válido um modelo da partícula material. O gráfico da figura 1 permite concluir que apenas uma destas opções será a opção correta. Entre 0 e T1, o helicóptero se afastou do ponto da partida. Reparem que entre 0 e T1, entre T2 e T3, ou seja, onde temos aqueles patamares horizontais. E depois, do T4 em diante, em qualquer um destes intervalos de tempo, o valor da posição não muda, logo ele encontra-se em repouso. Isso vai invalidar a opção A. Entre T1 e T2, o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Isso não é verdade. Retas num gráfico de posição de tempo correspondem a intervalos de tempo em que ele teve movimento retilíneo. Uniforme, ou seja, velocidade igual a constante. Reparem que o declive daquela reta corresponde ao valor da velocidade média, que neste caso bate certo também com a velocidade instantânea em qualquer instante daquele intervalo. Sendo assim, também não é correta a resposta B. Entre T2 e T3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Não, ele não descreveu trajetória nenhuma, estava em repouso. Bem, por exclusão de partes será a opção D, mas vamos ver. Entre 0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento. E reparem que isso é verdade, ele estava em repouso, subiu ali até aos 3 e picos e depois permaneceu em repouso novamente e depois mais tarde inverteu o sentido do movimento e voltou cá para baixo até ao ponto de partida. O que valida então a opção D. Já agora, conhecendo nós as leis do movimento, vou só adaptar a que está no formulário em que temos como variável x para y. Ficamos com y igual a y0 mais v0t mais 1 meio de at². Ora, se tivermos um movimento uniformemente acelerado, com aceleração constante, ficamos com uma equação de segundo grau, seja, aquilo que deveríamos observar no gráfico seria uma parábola. A partir do momento em que a aceleração é nula, ficamos com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ficamos com a equação de uma reta. Questão 1.1.2.
Em Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima. Vocês têm essa fórmula no formulário. O trabalho da força gravítica não é mais do que o simétrico da variação de energia potencial gravítica, ou seja, menos massa vezes, aqui temos de ter cuidado, a aceleração gravítica é de Marte, que é 1/3 da aceleração gravítica na Terra, vezes qualquer variação será então a altura final menos a altura inicial. A massa é de 1,8 kg. Está lá em cima. Eu por vezes também não tenho espaço aqui para meter o enunciado completo. Vezes 1/3 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. E aqui vamos pôr a diferença de alturas e não propriamente a altura final, menos inicial, porque reparem que ela não começa no 0 e vai ali um bocadinho também acima dos 3, e este bocado que está aqui em baixo é exatamente igual ao de cima. Ou seja, a diferença entre a final e a inicial será de 3 metros. O que dá um valor de menos 18 joules. Ou seja, resposta C. Bem, eu saberia à partida que não era a resposta A nem a B. Isto porque se o corpo está a subir e a força gravítica tem o sentido de cima para baixo, logo ela está a opor-se àquele movimento, logo o trabalho dela será negativo. Os 54, muito provavelmente, é para quem se enganar e se esquecer de pôr 1/3 da aceleração gravítica da Terra. Questão 1.1.3. Considera uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero, força de sustentação gerada pela rotação das hélices e a força gravítica? O que nós sabemos da primeira lei de Newton é que se a força resultante for nula, ou seja, se o somatório de todas as forças aplicadas no corpo for nula, então ele está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Em qualquer uma das situações, a velocidade é constante, sendo que num dos casos será nula. Ou seja, isto aplicar-se-á tanto neste intervalo de tempo, como neste, e talvez naqueles dois, isto porque eu não tenho a certeza se ele ali estará pousado no chão ou apenas a planar baixinho. De qualquer das formas, para que a força resultante seja nula, a força de sustentação terá de igualar a força gravítica e a resposta correta é a resposta B. Vocês também podiam tirar esta conclusão por aqui, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Uma situação em que a velocidade é constante implica uma aceleração nula, logo uma força resultante igual a 0. 1.2. Qual das expressões seguintes permite calcular em metros por segundo o módulo de velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? Lembrar que a velocidade é igual a ômega r, ou seja, velocidade angular vezes o raio, sendo que a velocidade angular é 2π sobre o período vezes raio, ou, em alternativa, também poderá estar igual a 2π vezes frequência vezes raio, isto porque o período e a frequência são inversos um do outro. De onde é que vamos poder tirar o período ou frequência? Vamos poder tirar através daqui. Isto, no fundo, é uma frequência, mas sem ser no sistema internacional. Nós sabemos que ele gira a 2400 rotações por minuto, ou seja, por cada 60 segundos. Vamos fazer com período, por exemplo. Período é o tempo que demora a fazer uma única
rotação. Logo, o período é igual a 60 sobre 2400. Eu não vou fazer a conta porque eles também não a fizeram. Sendo assim, velocidade é igual a 2π vezes o raio vezes o raio. Nós temos o diâmetro, por isso o raio será aquele diâmetro, que é 1,2 sobre 2, ou seja, 0,6 metros. Então vamos por aqui o 0,6 e vamos ter de dividir pelo período. Dividir por 60 sobre 2400 é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Vamos ficar então com esta expressão que corresponde à linha C. Questão 1.3. Temos aqui nesta figura parte do percurso de entrada da sonda na atmosfera de Marte. Trata-se de uma trajetória retilínea entre a posição A e a posição B. Na sonda atuam 3 forças. A força gravítica, que aponta de cima para baixo. Temos uma força perpendicular à trajetória, que é aquela força F. Ora, se é perpendicular à trajetória, ela não realiza trabalho. Isto pode ser importante mais à frente. E, por fim, temos ali a preto a força de arrasto muito maior do que qualquer uma das outras. A massa da sonda é de 1050 kg, até julguei que fosse mais. Passa pela posição A com uma velocidade de 16.500 km/h e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80 graus, como podemos ver ali representado na figura. Sabemos que entre A e B perdemos 55% da energia cinética inicial e aquela força de arrasto é 30 vezes superior à força gravítica, o que mostra que aquilo não está de todo à escala. Querem a distância percorrida D. Qual vai ser então o nosso ponto de partida? Eu conheço o valor de qualquer uma daquelas forças. A força gravítica, massa vezes a aceleração gravítica de Marte. Conhecemos a intensidade da força FA, porque é 30 vezes superior à força gravítica. A força F, eu de facto não sei a sua intensidade, mas pelas razões que há pouco apresentei, ou seja, pelo facto de ela não realizar trabalho, não será importante. Ora, nós queremos D, a distância, e também conhecemos o facto dela perder 55% da energia cinética inicial. Então podemos partir por aqui, ou seja, o trabalho da força resultante, ou seja, do somatório de todas aquelas forças, é igual à variação de energia cinética. É a lei do trabalho-energia. Sendo assim, trabalho de força gravítica mais trabalho da força de arrasto mais o trabalho da força F é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho da força F é 0. E nós sabemos que a energia cinética final tem uma relação com a energia cinética inicial. Ora, se perdemos 55% da energia cinética inicial, quer dizer que se mantiveram 45% da energia que tínhamos. Ou seja, a final é 0,45 vezes energia cinética inicial. Sendo assim, vamos precisar do trabalho da força gravítica, que é menos variação da energia potencial. O trabalho da força de arrasto será dado pela fórmula geral do trabalho de uma força, ou seja, norma dessa força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com a direção do movimento. E, finalmente, a variação de energia cinética, que é menos 0,55, que é 0,45 menos 1, vezes a energia cinética inicial. Vamos resumir então aqui tudo. Então temos, em primeiro lugar, o trabalho da força gravítica, que é menos variação de energia
potencial, mais o trabalho da força de arrasto, vezes a distância, e tudo isto terá de ser igual à variação da energia cinética, que é menos 0,55 vezes a energia cinética inicial, que é do ponto A. Vamos ficar então com menos massa vezes 1/3 da aceleração gravítica na Terra vezes a variação da altura, mais norma da força de atrito é-nos dito que é 30 vezes superior à força gravítica, ou seja, é 30 vezes a massa vezes 1/3 da aceleração gravítica da Terra vezes cosseno alfa vezes a distância. Tudo isto terá de ser igual a menos 0,55 vezes energia cinética é o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. E vamos poder cortar aqui estas massas todas. Agora vamos precisar aqui de um pequeno esboço. Nós temos aqui um ângulo de 80 graus e temos aqui a distância. Isto porque nós vamos precisar da diferença de alturas. Logo vamos precisar aqui do nosso cateto adjacente. Quem relaciona com o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, cosseno de 80 graus é igual a h sobre a distância. Voltando aqui, temos menos 1/3 da aceleração gravítica na Terra vezes o ΔH. Tomem atenção que a diferença de alturas terá de ser negativa. Tenho aqui os valores em módulo, por assim dizer. Isto porque o corpo está a descer. Então ficaremos aqui com menos. Ora, resolvendo isto em ordem à altura, ficaria d cosseno de 80. Mais 30 vezes 1/3 da aceleração gravítica na Terra vezes, agora tomem atenção, a força de arrasto tem sentido contrário ao do movimento, está a efetuar-se assim, logo ficaremos com um cosseno de 180 graus, que é menos 1. Vezes distância, tudo isto será igual a menos 0,55 vezes o meio da velocidade inicial ao quadrado. Este sinal cancela com aquele. E agora vamos poder pôr em evidência 1/3 da aceleração gravítica na Terra e a distância. Bem, o que é que sobra deste lado? Sobra cosseno de 80 graus e deste lado sobra menos 30. Tudo isto terá de ser igual a menos 0,55 vezes o meio vezes a velocidade inicial ao quadrado, que eu já vou então determinar aqui. A velocidade, estamos a falar de 16.500 km por hora, ou seja, 16.500 vezes 10 ao cubo, para ficarmos em metros, sobre 3.600 segundos, que é 60 vezes 60, ou seja, o número de segundos de uma hora. Tudo isto será igual a 4,58 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Começando então a resolver isto em ordem a D, porque um traço de fração bem grande. Ora, em numerador temos o menos 0,55 vezes esta velocidade ao quadrado, vezes aquele 3 que está ali em denominador, que vem cá para o outro lado. Em denominador vamos ficar com a aceleração gravítica na Terra, que eu vou substituir por 10,
vezes o cosseno de 80 graus menos 30. Não esquecendo aquele 2 que já estava quase a ficar perdido. Não se assustem relativamente ao sinal da distância. Cá em cima temos o numerador negativo, mas o denominador também é negativo, isto porque o cosseno de 80 graus menos 30 é menor que 0. Cá temos o valor final de 5,8 vezes 10 à quarta metros. Não vos vou mentir, não era o mais simples de todos os exercícios, era preciso alguma destreza para manobrar aqui este matacão todo. Além disso, também era preciso algum cálculo auxiliar. No entanto, tudo isto resulta de uma ideia muito simples, a lei do trabalho-energia, em que a única coisa que foi necessária foi calcular a variação de energia cinética e, por outro lado, também calcular o trabalho de cada uma das forças envolvidas. No enunciado da questão 2 é referido que nesta missão a Marte seguiu um módulo que pretende testar a possibilidade de converter o dióxido de carbono presente na atmosfera de Marte em oxigênio. Produção esta que pode ser traduzida por estas duas semi-reações que aqui vos são apresentadas. Pedem-nos a variação do número de oxidação do carbono e, por outro lado, para que indiquemos se o dióxido de carbono atua como espécie oxidante ou redutora. Vamos começar pelo número de oxidação do carbono no CO2. Ora, temos apenas um carbono, por isso ponho aqui X, mais 2 vezes menos 2. O oxigênio, tirando o caso dos peróxidos, tem sempre o número de oxidação menos 2 e, como são 2 oxigénios, temos ali aquele 2 também. Nesse caso, ficamos com o número de oxidação 4. Já no monóxido de carbono, fica X mais menos 2 igual a 0, logo X igual a 2. Sendo assim, a variação de o número de oxidação é igual a 2 menos 4, que é igual a menos 2. Ou seja, esta e esta ficam já fora e não é esta. É a linha C. Por outro lado, reparem que daqui para aqui ficou mais negativo, quer dizer que se ganharam 2 eletrões. Ora, se ganhou 2 eletrões, então esta espécie reduziu-se, logo atua como espécie oxidante. Sendo assim, resposta correta, resposta B. Apenas uma pequena nota, se alguma destas espécies fosse um íon, teríamos de igualar à carga desse íon e não a 0, como fizemos aqui neste exemplo. Questão 2.2. Calcule o número de módulos necessários para produzir 1000 kg de O2 em 365 dias. E nós sabemos que cada módulo, por hora, consegue retirar da atmosfera marciana 16,70 gramas de dióxido de carbono, mas que esta transformação tem um rendimento de apenas 50%. Agora, há um problema com estas semi-reações. É que isto não está certo. Nós temos uma primeira reação em que o CO2 mais 2 eletrões vão ser convertidos em CO mais O2 menos, mas reparem que o nosso ponto de partida aqui é 2 moles de O2 menos. Por isso vamos ter que pôr 2 reações desta. E, por fim, vamos pôr então a reação 2. E somar isto tudo. Vamos fazer cortes. 1 e deste lado 2. 2 mais 2, 4. Que cortam com os eletrões daquele lado. Vamos ficar com 2 moles de CO2 a dar 2 de monóxido de carbono mais 1 de oxigênio. Esta é a reação global com que vamos trabalhar. Bem, agora, numa base horária, nós sabemos que a massa molar é igual a M sobre N, por isso podemos calcular
o número de moles presentes em 16,70 gramas de dióxido de carbono. Só dividir o 16,70 pela massa molar do dióxido de carbono, que não é dado, 12,01 mais 2 vezes 16, ou seja, 0,379 moles. Agora reparem que a proporção é de 2 para 1, logo nós a partir deste número de moles de CO2 conseguiríamos o número de moles de oxigênio máximo, ou seja, e se o rendimento da reação fosse de 100%, que era igual a metade disto. Ou seja, 0,190 moles. Este seria o teórico. Agora, o número de moles de O2 que foi efetivamente obtido será metade disto. Isto porque o rendimento é de 50%. E ficamos com o valor de 0,0950 moles. Este é o que foi efetivamente obtido. Agora, para uma base anual, vamos ter então de multiplicar este valor pelo número de horas no ano. Então, o número de moles de oxigênio obtido seria 0,0950 vezes 24 horas vezes 365 dias no ano. Seja 832 moles. Vamos ter de converter isto em massa. Vamos multiplicar então 832 vezes a massa do oxigênio. 2,66 vezes 10 à quarta gramas. Antes de terminar, vamos então resumir o que foi feito. Primeiro foi necessário acertar a reação que não estava. E nós sabíamos que um módulo, numa hora, conseguia retirar 16,70 gramas de dióxido de carbono da atmosfera. Convertemos isso em número de moles. Pela proporção dada pela equação química, descobrimos o número de moles de oxigênio que poderiam ser produzidos a partir daí. Isto considerando um rendimento de 100%, que não era, por isso aqui aplicámos então um rendimento de 50% e ficámos com metade do oxigênio que tínhamos aqui. Então isto era aquilo que conseguimos produzir de oxigênio por cada um dos módulos. Numa base anual multiplicámos isto então pelo número de horas num ano e depois convertemos isto em massa. Já me estava ali a escapar. Então, cada módulo, num ano, produz 2,66 vezes 10 à quarta gramas. Agora, é só preciso ser coerente com as unidades. Nós temos uma necessidade de produzir 1000 kg, ou seja, 1000 vezes 10 ao cubo gramas. E vamos dividir isto por, não gosto muito de escrever isto assim, mas já não tenho muito espaço, 2,66 vezes 10 à quarta. O que daria 37,6, que arredondado dá 38. Este arredondamento teria de ser sempre feito por excesso, porque os 37 módulos não garantiam a produção de 1000 kg de oxigênio. Já agora, como é que se lida num exercício destes que envolve muitos cálculos no que respeita ao número correto de algarismos significativos, arredondamentos, tudo isso? Bem, vocês olham para os dados iniciais e aquele que vos limita mais ao nível de algarismos significativos é o rendimento de 50%. Logo, o resultado final terá de vir com 2 algarismos significativos. Em cálculos intermédios, vocês usam um algarismo significativo a mais. E está feito, passamos ao próximo. Questão 3.1, que fala sobre
a molécula de metano, que já foi detectada em Marte, e pede que nos manifestemos relativamente à sua geometria e também ao facto de ser uma molécula polar ou não polar. Vou fazer aqui a configuração eletrónica do carbono. Tem número atómico 6. 1s2, 2s2, 2p2. Temos aqui a sua camada de valência com 4 eletrões. Agora vou fazer a estrutura de Lewis para a molécula de metano. Vamos ficar com um carbono central. Não vale a pena estar aqui a fazer a configuração eletrónica do hidrogênio, tem apenas um eletrão de valência. Logo, em termos de estrutura de Lewis, é isto que temos. Não havendo pares de eletrões não partilhados num átomo central, aqueles 4 átomos de hidrogênio vão afastar-se no espaço o máximo possível. Isso corresponde a uma geometria tetraédrica. Vou ficar aqui com o hidrogênio, aqui com outro. Outro está para cá do plano da folha de papel e outro atrás. No que respeita à polaridade, é preciso pensarem no seguinte. A partir do momento em que temos uma ligação entre átomos diferentes, aquela partilha de eletrões não será totalmente justa. Ou seja, a nuvem eletrónica estará deslocada no sentido de um dos átomos. Esse átomo será o mais eletronegativo, embora a eletronegatividade seja um conceito que vocês não deram. Agora, para vocês perceberem a polaridade da molécula, só precisam de pensar em soma de vetores. Vocês vão desenhar um vetor para cada ligação que seja estabelecida entre átomos diferentes. Então, vamos por aqui um, aqui outro e aqui mais 2. Um para cada ligação. Eu desenhei os vetores a apontar do hidrogênio para o carbono porque eu sei que o carbono é mais eletronegativo. No entanto, se vocês desenharem ao contrário, tiram exatamente a mesma conclusão. Agora é só pensarem. A soma daqueles 4 vetores é nula e a resposta é sim. Vocês têm de imaginar aqueles 4 vetores no espaço e não propriamente ali no plano do papel. Então, sendo assim, nós temos uma geometria tetraédrica e a molécula será apolar porque a soma dos 4 vetores é um vetor nulo. Vamos imaginar que tínhamos, por exemplo, ali um cloro no sítio de um dos hidrogénios. Então, um daqueles vetores não teria as mesmas dimensões dos outros 3, logo a soma vetorial já não seria nula e a molécula seria polar. Questão 3.2, fazendo mais uma vez referência à molécula de metano, e é-nos dito que no planeta Terra o carbono apresenta 2 isótopos estáveis, o carbono 12 e o carbono 13. E é-nos dito também qual a fração molar do carbono 13 no carbono. Pede-nos então o número de átomos do isótopo carbono 13 presentes numa amostra de 1000 gramas de metano. Ora, a partir do momento em que nos dão fração molar, o primeiro passo será converter aqueles 1000 gramas de metano em moles. Nós sabemos que a massa molar é igual à massa sobre a quantidade de matéria. Logo, a quantidade de matéria será a massa sobre massa molar. Então, o número de moles de metano será igual a 1000 a dividir pela massa molar do metano, que é-nos dada 16,05. E isto dá 62,305. Arredondando isto para 4 algarismos significativos. Ora, a partir do momento em que eu tenho um 5, tenho que olhar para o algarismo que está à sua esquerda, que é par. E, sendo par, então o arredondamento é por defeito e fica 62,30. Bem, porquê é que eu me dei ao trabalho de fazer isto? Nos critérios de correção do exame está 62,31. Quer dizer que eles fizeram o arredondamento como se faz a matemática, ou seja, se for um 5 à direita, arredonda por excesso. Na verdade, a grande maioria, para não dizer todos os manuais, seguem esta regra para fazer os arredondamentos,
No entanto, a verdade é que o programa de Física e Química A e as aprendizagens essenciais também não fazem qualquer referência aos arredondamentos. Por isso, aquilo que eu aconselho é façam os arredondamentos como o vosso professor quer. Bem, continuando, cada molécula de metano tem apenas um átomo de carbono, logo a quantidade de átomos de carbono também é 62,30. Agora vamos ter de ter em conta a fração molar. A fração molar de carbono 13 será a quantidade de carbono 13 sobre a quantidade de carbono, vou pôr aqui, total. Sendo assim, a quantidade de carbono 13 será os 62,30 vezes 0,0108. E ficamos com o valor de 0,728. Agora, eles não querem a quantidade, querem o número de átomos deste isótopo, por isso, a única coisa que nos resta para fazer é multiplicar aquele valor pela constante de Avogadro. E ficamos com 4,05 vezes 10 elevado a 23 átomos. Fica a aguardar também os critérios de correção definitivos para perceber se aquilo ali foi uma gralha ou se eles de facto fazem os arredondamentos desta forma. Questão 3.3 faz referência ao átomo de carbono. Nós queremos saber quantos eletrões de valência existem e por quantas orbitais estes eletrões de valência estão distribuídos. Vamos fazer a configuração eletrónica do carbono, que tem número atómico 6. 1s2, 2s2, 2p2, e isto já chega para responder à primeira parte da pergunta. São 4 eletrões de valência. Agora, quantas orbitais é que eles estão a ocupar? Vamos ter que ter em conta a regra de Hund, por isso vamos ter que expandir ali aquelas orbitais 2p nas 2px, 2py e 2pz. E vou ter de pôr então, por exemplo, assim, respeitando a regra de Hund, aquilo que eu tenho de fazer é ir pondo um eletrão em cada orbital até estarem todas semi-preenchidas e só depois então começar a pôr 2 eletrões por cada orbital. Sendo assim, na camada de valência, que é esta que eu tenho aqui, estou então a ocupar 3 orbitais e a resposta correta é a B. Só 2 pequenas notas para vocês saberem quais os eletrões que pertencem à camada de valência. Vocês só têm de pensar que esses eletrões têm de pertencer a uma orbital cujo número quântico principal seja o mais alto de todos. E também, já agora, não há ordem específica com que nós tenhamos de preencher as orbitais 2px, py e pz, isto porque elas têm todas a mesma energia. Ou seja, é aquilo que se chamam de orbitais degeneradas. Esta vai ser a resposta mais rápida do exame. Na figura 3 está representada a fórmula de estrutura de uma molécula de uma substância presente no Sol marciano, qual a família a que ela pertence. Nós temos aqui o grupo hidróxido, característico dos álcoois. Este, então, é o grupo hidróxido, que vos aparece também numa outra família que não está aqui nas opções, que é quando aparece juntamente com o grupo carbonilo para fazer um ácido carboxílico. Grupo carbonilo, este que também aparece nos aldeídos em posição terminal, mas sem o grupo hidróxido, e aparece nas cetonas em posição intermédia. No caso das aminas, temos lá presente o átomo de nitrogênio. Pergunta 4.
um navio transporta metano acondicionado em tanques e um tanque, na sua capacidade máxima, contém aquela massa de metano liquefeito, ou seja, temos um líquido dentro do tanque. O metano liquefeito tem a massa volúmica de 0,4241 gramas por centímetro cúbico. Calculo a massa máxima de metano que poderíamos transportar no mesmo tanque caso essa substância se encontrasse no estado gasoso e em condições PTN, que será certamente muito menos do que aquilo que temos ali em cima. Agora, há uma coisa que não muda de uma situação para a outra, que é o volume do tanque. Então, vamos começar por aí. Nós temos a massa e temos a massa volúmica, sendo assim, ρ é igual a M sobre V, massa volúmica, massa sobre volume. Sendo assim, o volume de metano, que será o volume do tanque, eles dizem que o tanque está na sua capacidade máxima, será então aquela massa que convém estar em gramas, isto porque é mais fácil mexer ali do que mexer nestas unidades. 1,17 vezes 10 à quinta vezes 10 ao cubo, ou seja, vezes 10 à oitava, sobre 0,4241. E vamos ficar então com o volume em centímetros cúbicos de 2,759 vezes 10 à oitava centímetros cúbicos, que dá jeito de passarmos já isto para decímetros cúbicos para podermos utilizar depois ali em baixo. Então é só descontarmos 3 ali àquele expoente, 2,759 vezes 10 à quinta decímetros cúbicos. Já agora nós tínhamos ali 4 algarismos significativos, tínhamos aqui 3, tínhamos aqui 4. Então vamos dar o resultado final com 3, que é aquele que nos limita mais, e nos cálculos intermédios vamos usar um algarismo significativo a mais do que isso, ou seja, os 4 que eu estou a usar. Vamos passar aqui à parte de baixo. O volume é igual ao volume molar vezes o número de moles. E então, na sua capacidade máxima, o número de moles, ou seja, a quantidade de matéria de metano, seria igual então ao volume do tanque, que é o mesmo que o volume do metano, que é este valor aqui de cima, vezes 10 à quinta, sobre os 22,4 que está em decímetros cúbicos por mol, daí a necessidade de passarmos aquilo para decímetro cúbico. 1,232 vezes 10 à quarta, isto em moles. Vamos ter de converter então quantidade em massa, sendo assim massa molar é igual à massa sobre a quantidade de matéria. Para o caso específico então do metano, a massa de metano máxima que se pode transportar então nestas condições será igual à quantidade de matéria, 1,232 vezes 10 à quarta, vezes a sua massa molar, e finalmente temos 1,98 vezes 10 à quinta gramas, que poderíamos converter em quilogramas, só para termos ali o melhor termo de comparação com aquela massa. 1,98 vezes 10 ao quadrado quilogramas, e, tal como eu dizia, um valor muito menor do que aquele que tínhamos aqui. 4.2.1, nós conhecemos a reação do metano com o oxigênio em fase gasosa para dar dióxido de carbono mais água, e sabemos que a sua variação de entalpia é negativa. Bem, se a variação de entalpia é negativa, a reação é exotérmica e, em sistema não isolado, envolve a libertação de energia. Por isso, a C e a D já estão fora. Sempre que vocês têm aqui o valor da variação de entalpia, este valor da variação de entalpia aplica-se à reação que vocês têm aqui. Ou seja, é por cada mol de metano consumida,
por cada 2 moles de oxigênio consumidas, por cada mole de dióxido de carbono formado ou por cada 2 moles de água formadas. Sendo assim, a primeira coisa que temos a fazer é converter aquele valor em quantidade de matéria. Daqui sabemos que a quantidade é igual à massa sobre a massa molar. Sendo assim, o número de moles de metano será igual a 1,17 vezes 10 à quinta vezes 10 ao cubo, para ficar em gramas, sobre 16,05 gramas por mol. Ficamos então com uma quantidade de 7,290 vezes 10 à sexta moles. A partir daqui podemos trabalhar com uma regra 3 simples. Nós sabemos que se libertam 890 vezes 10 ao cubo joules, isto porque aqui está tudo em joules, por cada mol de metano consumida. Logo, se consumirmos esta quantidade, que energia estará então envolvida? E ficamos com um valor que resulta desta multiplicação que é igual a 6,49 vezes 10 elevado a 12 joule, ou seja, opção A. 4.2.2 O dióxido de carbono, ao reagir com a água da chuva, origina um ácido fraco, o ácido carbónico. Temos aqui a reação que traduz a primeira ionização do ácido carbónico em água. Quais são as duas espécies que resultam da segunda ionização do ácido carbónico em água? Isto se faz, nós temos aqui o ácido carbónico e aqui a sua base conjugada. Vocês agarram na base conjugada e põem-na a reagir com água. E ela vai reagir não como base, mas como ácido. Ou seja, vai dar ali um próton à molécula de água. Reparem que para haver uma segunda ionização, ele teria sempre de continuar a reagir enquanto ácido. Isto vai dar origem então às outras duas espécies, que será então o CO3 2- mais H3O+, o que é a resposta D. Só aqui uma pequena nota, para nós estabelecermos os produtos da segunda ionização, temos de pensar no HCO3- enquanto ácido, para a reação prosseguir. No entanto, ele também tem comportamento de base na reação inversa, logo é uma espécie anfotérica. Questão 5. Nas imediações de um lago, um vulcão entra em erupção com libertação de grandes quantidades de dióxido de enxofre e temos aqui a reação que traduz a transformação de dióxido de enxofre em trióxido de enxofre. No gráfico da figura lá temos o rendimento da reação de formação do trióxido de enxofre a diferentes temperaturas. E, finalmente, pedem-nos então o seguinte. A reação considerada no sentido direto é exo- ou endotérmica. E, já agora também, a constante de equilíbrio à temperatura de 800 graus é superior ou inferior à constante de equilíbrio à temperatura de 400 graus. Vamos então pensar no seguinte. Um aumento de temperatura favorece sempre a reação endotérmica. Agora vamos ver o que é que está a acontecer à nossa reação. O aumento de temperatura está a fazer com que
o rendimento seja cada vez menor, ele está a descer com o aumento da temperatura. Ora, se o rendimento está a baixar, nós estamos a favorecer a reação inversa. Então, se o aumento da temperatura favorece a endo e o aumento da temperatura favorece a inversa, quer dizer que a endo é igual à inversa. Logo, no sentido da reação direta, ela é exotérmica. B e D vão à vida. O Kc, para esta nossa reação, corresponde às concentrações do equilíbrio dos produtos em cima, elevados ao respectivo coeficiente estequiométrico, que é 2. E aqui vamos ficar com os reagentes. Aqui também elevado a 2. E por fim o oxigênio. Concentração de oxigênio no equilíbrio. Dando continuidade àquilo que foi feito aqui, o favorecimento da reação inversa tem duas consequências. Vamos aumentar a concentração dos reagentes e vamos diminuir a concentração dos produtos. Olhando aqui para a expressão que nos dá o Kc, aumentando os valores do denominador e baixando os valores do numerador, vamos ficar então com um valor de Kc mais baixo. Sendo assim, o aumento da temperatura faz com que o Kc diminua. Então, a 800 graus, uma temperatura superior aos 400, a constante de equilíbrio terá de ser inferior. Logo, resposta correta, A. Isto que está aqui escrito no primeiro tópico é aceito em termos de critérios de correção, ou seja, dizer que o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Mas, porquê é que isto acontece? Para aumentarmos a temperatura do sistema, nós vamos ter de lhe fornecer energia. E pensando até em princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar a alteração que lhe foi feita. Ou seja, vai ter de evoluir no sentido de consumir a energia que lhe foi fornecida. E isso acontece no sentido da reação endotérmica, em que ele absorve energia. Questão 5.1.2, o mesmo cenário da questão anterior, preveja, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o que aconteceria ao rendimento de formação do trióxido de enxofre, a uma temperatura constante, caso a pressão aumentasse. Então, se aumentarmos a pressão do sistema, o sistema vai evoluir, segundo o princípio de Le Chatelier, no sentido de contrariar a alteração que lhe foi feita, ou seja, vai querer baixar a pressão. Nós sabemos da lei de Avogadro que a pressão é proporcional à quantidade de matéria. Isto para um volume constante. Sendo assim, a única maneira de baixarmos a pressão é baixarmos a quantidade de matéria no sistema. Olhando aqui para cima, aquilo que se observa é que, em termos de quantidade de substâncias no estado gasoso, isto está numa proporção de 3 para 2. Logo, diminuir a quantidade de matéria, para ele conseguir isso, vai ter de evoluir no sentido da reação direta. Logo, o rendimento, que é aquilo que se pede, iria aumentar. 5.2. A erupção de um vulcão pode libertar energia suficiente para vaporizar a água de um lago. Calcula a energia em unidades do Sistema Internacional necessário para vaporizar 59.400 metros cúbicos de água no estado líquido à pressão atmosférica normal. Nós conhecemos a massa volúmica da água, conhecemos a temperatura inicial e conhecemos a entalpia de vaporização da água.
Também conhecemos, isto porque está no formulário, a capacidade térmica mássica da água. Sendo assim, o que é que vai ter de acontecer? Vamos ter de aquecer a água, que está inicialmente a 18 graus Celsius, líquida, até à sua temperatura de ebulição, que é de 100 graus. Ela aqui ainda se encontra líquida, até uma situação em que tenhamos a água aos mesmos 100 graus, mas já devidamente vaporizada. A energia necessária para aquecer a água é dada por esta expressão, mc ΔT, e por fim, para vaporizarmos a água, vamos ter de multiplicar a sua massa pela entalpia de vaporização que nos é fornecida. Agora, só vamos ter de fazer uma coisa, porque nós temos aqui metros cúbicos e vamos ter de converter isto, antes de mais nada, em massa. Massa volúmica é igual a massa sobre volume, onde a massa será igual à massa volúmica vezes o volume. Então, a massa da água será 59.400, só que isto está em metros cúbicos, vamos ter de pôr em centímetros cúbicos. Então fica vezes 10 elevado a 6. Elevado a 3 seria para passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Para irmos até ao centímetro cúbico ainda temos que multiplicar por mais 10 ao cubo. E agora vamos ter de multiplicar isto pela massa volúmica da água, que é 1. Sendo assim, 5,94 vezes 10 elevado a 10 gramas, isto porque a massa volúmica estava em gramas por centímetro cúbico e o volume em centímetros cúbicos. Bem, convém passar isto para quilogramas. 5,94 vezes 10 à sétima quilogramas. Concluindo, a energia envolvida é igual a 5,94 vezes 10 elevado a 7 vezes 4,18 vezes 10 ao cubo. Sendo que a diferença entre os 100 e 18 graus é de 82 graus, mais, agora, a parcela referente à vaporização da água, os mesmos 5,94 vezes 10 à sétima, vezes a entalpia de vaporização, mas esta aumentação ela está em kJ, por isso vamos ter que pôr 2,26 vezes, não 10 ao cubo, mas 10 à sexta para estar em joule por quilograma. Assim, já aparece tudo no sistema internacional. 1,55 vezes 10 elevado a 14 joule. Um valor bastante grande, mas também o volume de água era astronómico. Agora, a questão requeria aqui algum cuidado no que respeita às unidades. Por um lado, tivemos de converter isto em centímetros cúbicos para podermos usar aquela massa volúmica, mas depois a massa 100 gramas, tivemos de passar para quilogramas, isto porque nós temos a entalpia de vaporização por quilograma e a capacidade térmica mássica também. Depois, ainda houve aqui este incómodo, estava em kJ por quilograma, e teria de estar em joule por quilograma, o que foi necessário então também mexer ali naquele expoente. Tirando isto, a questão nem era assim tão difícil quanto isso. 5.3. A cinza vulcânica é responsável pela adição de íons metálicos à água, em lagos e cursos de água. O hidróxido de ferro 2 é um sal pouco solúvel em água. O seu equilíbrio de solubilidade é expresso pela reação que se apresenta abaixo. O produto de solubilidade é de 4,10 vezes 10 elevado a menos 15 à temperatura T e queremos saber então a solubilidade do hidróxido de ferro 2 em água à mesma temperatura. Este tipo de questões faz sempre da mesma maneira. Reparem que a solubilidade refere-se ao hidróxido de sódio, por isso vocês chegam aqui à reação e põem aqui o menos S. Depois é só uma questão de respeitarem
a estequiometria, ou seja, aqui tem mais S e aqui mais 2S. Na constante de solubilidade vão entrar apenas aqueles que se encontram ali em estado gasoso, ou seja, concentração de ferro 2+, no equilíbrio, e a concentração de OH- também no equilíbrio, mas com expoente 2. E agora é só agarrarem naqueles S. Vamos ficar com S vezes 2S ao quadrado, que vai ficar 4S ao cubo. Resolvendo isto em ordem a S, vamos ficar com S ao cubo igual a KS sobre 4. Então S será a raiz cúbica de KS sobre 4. E agora é só substituir valores. Vamos ficar com a raiz cúbica de 4,10 vezes 10 elevado a menos 15 sobre 4, e a raiz é cúbica, e ficamos com um valor final de 1,01 vezes 10 elevado a menos 5. As unidades disto é mol por decímetro cúbico, ou seja, resposta. Agora, porquê que as coisas funcionam desta forma? Vamos pensar num volume de solução de 1 decímetro cúbico para facilitar as contas. A quantidade máxima de hidróxido de ferro 2 que eu consigo ter nessa solução é de 1,01 vezes 10 elevado a menos 5. Então, partindo de um momento inicial em que eu não tinha em solução nem ferro 2+, nem íon hidróxido, tiveram de se consumir 1,01 vezes 10 elevado a menos 5 moles de hidróxido de ferro 2 e formaram-se estas quantidades de cada um deles, respectivamente. 5.2. Para prever erupções vulcânicas, os cientistas monitorizam a atividade sísmica com sismógrafos, e os sismos geram dois tipos de ondas. Ondas transversais S e longitudinais P. O epicentro de um sismo ocorre a 3.220 km de uma estação sismográfica, sendo as ondas S detectadas 4,8 minutos depois das ondas P, ou seja, as ondas S têm uma velocidade mais baixa. Admite uma propagação em linha reta e considera que as velocidades das ondas P e S se mantêm constantes durante o percurso. A velocidade de propagação das P é de 8 km por segundo. Qual é a velocidade de propagação das S? Bem, o que é que eu sei? A velocidade de propagação de uma onda não é mais do que a distância percorrida por unidade de tempo. E no caso das ondas P, eu conheço a velocidade e a distância, por isso posso tirar daqui o tempo que as ondas P demoram a percorrer os 3.220 km. Então vou ficar aqui com 3.220 sobre a velocidade de propagação, que é de 8. Seja 4,02 vezes 10 ao quadrado segundos. Sendo assim, o tempo que as ondas S demoram a chegar, que é mais 4,8 minutos do que isto, é dado por 4,02 vezes 10 ao quadrado mais 4,8 vezes 60, tinham de estar ambos em segundos. E fico com o valor de 690 segundos. Sendo assim, a velocidade a que se propagam as ondas S será os mesmos 3.220 sobre 690 segundos, ou seja, 4,7 km por segundo, a linha C. Questão 6.1. A situação é esta. Alguém, durante um passeio no litoral algarvio, encontra aos seus pés uma abertura na rocha, a que se dá o nome de algar. De seguida, ele deixa cair verticalmente uma pedra pela abertura e
aquilo que se observa é que, passados 3 segundos, ele ouve o som da pedra a bater na água. Vamos admitir que a velocidade do som é de 340 metros por segundo e que a resistência do ar é desprezável. Mostra que, para a distância percorrida h, a razão entre o tempo de queda da pedra, tq, e o tempo de propagação do som, ts, é 24. Vamos começar pelo tempo de queda da pedra e para isso eu vou estabelecer aqui um referencial. A partir do momento em que estamos interessados num tempo, o caminho a seguir é pelas leis do movimento. Vocês têm as leis do movimento no formulário, adaptando então para o referencial que temos. Ficamos com y é igual, vamos considerar então aqui o h, a altura de queda, que é o nosso y0, mais v0t, a velocidade inicial é nula, menos o meio de gt². A aceleração a que ela está sujeita é a aceleração da gravidade e que tem sentido negativo, tendo em conta o referencial escolhido. Cá em baixo, onde o y é 0, vamos ficar então com menos o meio vezes 10, e este tempo será o tempo de queda. Vamos começar agora a avançar para o tempo de propagação do som. E reparem que o som foi produzido a partir do momento em que a pedra bateu lá em baixo. Velocidade será sempre uma distância sobre o intervalo de tempo. Para o nosso caso em concreto, os 340 metros por segundo vai corresponder à distância, que é h, e este tempo será o ts, ou seja, o tempo de propagação do som. Há aqui outra equação que vamos ter de usar, porque neste momento estamos com 3 incógnitas, h, tq e ts, mas existe ainda mais uma relação entre elas. O tq mais o ts é igual a 3 segundos. Ele ouviu o som da pedra a bater na água 3 segundos após ter largado. Vamos pôr aqui o nosso sistema de equações. 340 é igual a h sobre ts, ts mais tq igual a 3 e, por fim, 0 é igual a h menos, vou já pôr 5, que é metade de 10, tempo de queda ao quadrado. Reparem que nós temos 3 equações e 3 incógnitas, ou seja, nós poderíamos determinar cada uma daquelas grandezas. No entanto, eles só querem uma relação entre tq e ts. Por isso, começando pela de cima, h é igual a 340 ts. Vou deixar estas duas para já quietinhas. Agora vou ao lado de baixo e substituir o h por 340 ts. Menos 5 tq quadrado. Sendo assim, neste momento, podemos substituir aquele ts por 3 menos tq. Menos 5 tq ao quadrado. E estamos perto de ficar com uma equação de segundo grau. 1020 menos 340 tq menos 5 tq ao quadrado. Tudo isto igual a 0. Fórmula resolvente na máquina. Vamos ficar com um tempo de queda igual a 2,88 segundos, ou tq igual a menos 70,9. No contexto do problema, não faz sentido pensarmos em tempo negativo. Bem, resta-nos então calcular o tq sobre ts, como nos era pedido. O tq
é os 2,88. O TS, podemos pegar por aqui, será 3 menos 2,88. Isto dá 24 certinhos. Isto não tem unidades, temos segundo sobre segundo. 6.2. A queda vertical da pedra na superfície da água origina uma onda circular, tal como se representa na figura 6. Na imagem, as zonas claras correspondem a cristas e zonas escuras correspondem a vales. O diâmetro é de 3 metros. Entre o instante em que a pedra atinge a água e o instante em que a frente da onda atinge a margem, o intervalo decorrido é de 3 segundos. Depois seguem-se ali uma série de grandezas que temos de verificar o seu valor. Aquilo que eu considero a melhor abordagem ao problema era verificarmos entre o ponto de queda da pedra e a margem quantos comprimentos de onda é que tínhamos. Reparem que começa e acaba numa zona clara, ou seja, numa crista, e nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda. Ou seja, 1,5 metros, metade de 3, são 5 comprimentos de onda. Logo, o nosso comprimento de onda é de 1,5 sobre 3. Ou seja, 0,50 metros. Ou seja, nem a B nem a D estão corretas. Agora, podemos fazer um raciocínio análogo a este, mas com uma base temporal. Nós temos à mesma as 5 cristas e nós sabemos que o intervalo de tempo entre a pedra ter atingido a água e a frente da crista ter atingido a margem foi de 3 segundos. Então, o período é de 3 sobre 5. Ou seja, 0,6 segundos. No entanto, não temos aqui referência a período. Logo, vamos calcular a frequência, que será o inverso disto. Ou seja, 1,7 Hz. A linha C. Isto é o equivalente a vocês estarem numa praia e, na primeira situação, vocês mediram o comprimento entre 5 ondas consecutivas, que era de 1,5 metros. Logo, cada comprimento de onda correspondia a 0,50. Na segunda situação, vocês cronometraram o tempo entre 5 ondas seguidas, o que dava 3 segundos, quer dizer que o intervalo entre uma crista e outra, que é o nosso período, era de 0,6 segundos. Não nos pediam ali período, pediam-nos sim frequência, que é o inverso do período, por isso foi assim que determinámos a frequência. Questão 7. Com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos montou o circuito elétrico constituído por uma pilha, aqui, uma resistência variável, ou seja, um reóstato, e um interruptor ali em cima. Foram também instalados 2 aparelhos de medida X e Y. Eles querem saber, na 7.1, o voltímetro é o aparelho de medida representado por qual deles e se é colocado em série ou em paralelo. Um voltímetro destina-se a medir uma diferença de potencial, ou seja, vai medir um ganho ou uma perda de potencial. Logo, faz todo o sentido que ele seja intervalado com um dado componente e para isso tenha de ser colocado em paralelo. Logo, o voltímetro é o componente X e é colocado em paralelo. Seja resposta A. Já agora, para que o voltímetro não atrapalhe o circuito, ou seja, para que ele não interfira com as próprias grandezas que está a medir, a sua resistência interna é muito elevada. Ou seja, praticamente toda a corrente continua no circuito principal e apenas uma quantidade muito pequenina vai ter de passar ali pelo voltímetro para ele poder fazer a medida. Se instalarem um voltímetro em série, pelo facto de ele ter uma resistência interna muito elevada, isso não é grave. No entanto, se puserem um amperímetro, que tem uma resistência interna praticamente nula, em paralelo, vocês vão fritar o amperímetro.
7.2. A força eletromotriz da pilha pode ser determinada antes da montagem do circuito através de uma medição direta. Descreva esse procedimento e explique o seu fundamento. Bem, o procedimento a adotar é este. Vocês vão ligar o voltímetro diretamente aos terminais da pilha e vocês com isto vão ler a força eletromotriz. Reparem que neste circuito que temos aqui, temos então aqui a força eletromotriz e a resistência interna da pilha. E, tal como disse na questão anterior, o voltímetro também tem uma resistência, só que é uma resistência extremamente elevada. Bem, por um lado nós temos que a curva característica da pilha é dada por diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos esta parcela que resulta do produto da resistência interna pela intensidade de corrente. Por outro lado, continua a ser válida a lei de Ohm. Resolvendo esta em ordem à diferença de potencial, ficamos com isto. Vamos agora substituir na de cima. E temos então aqui a expressão que daí resulta. Vou passar esta parcela que tem intensidade de corrente para o outro lado. Pondo a intensidade de corrente em evidência. Vamos ficar aqui com a soma das resistências. E tudo isto igual à força eletromotriz. Por fim, a intensidade de corrente será igual à força eletromotriz da pilha sobre a soma das resistências. Sendo assim, sempre que a resistência do voltímetro for muito elevada, vamos ficar com uma intensidade de corrente aproximadamente igual a zero. Isto tem como consequência que a diferença de potencial medida pelo voltímetro será igual à força eletromotriz. Um efeito semelhante vocês conseguiam abrindo ali o interruptor. Neste caso ficaria apenas com uma corrente vestigial ali naquele circuito envolvendo a pilha e o voltímetro. 7.3. Última questão. Na tabela seguinte estão registados os valores de diferença de potencial e de corrente elétrica medidos para cada valor de resistência elétrica introduzida no circuito. Ou seja, fizemos variar ali aquela resistência variável e medimos aqui a intensidade de corrente no amperímetro e no voltímetro a diferença de potencial. Vocês têm aqui os registros das medições. Ao traçar o gráfico de U em função de I, ou seja, a curva característica da pilha, os alunos perceberam que um dos pares de valores experimentais não acompanhava a tendência linear dos restantes. Na determinação das características da pilha, decidiram então eliminar esse par de valores. Vamos então ter de apresentar as características da pilha com dois algarismos significativos e vamos ter então de proceder então à eliminação desse ponto. Antes de irmos à máquina de calcular, reparem que então a diferença de potencial será a nossa ordenada, y será a nossa abscissa, este será a ordenada na origem e o declive será o simétrico da resistência interna da pilha. Vamos então à máquina de calcular. Vamos pôr aqui diferença de potencial e aqui a intensidade de corrente. Ambos estão no sistema internacional. Vamos introduzir os valores. 7,58, 6,01, 6,31, 5,70. Por fim, a intensidade de corrente 0.10, 0.21, 0.32, 38, 61 e por fim 74. Agora, não vamos já fazer a regressão linear porque eu sei que há um destes pontos que não se
adequa à reta de regressão. Por isso, eu vou já direto aqui ao nosso gráfico. Vamos então introduzir aqui um gráfico de dispersão, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão. Na variável x, vão aqui à tecla variáveis e põem a intensidade de corrente. Na y vamos pôr a diferença potencial. Cá temos os nossos pontos, mas não se vê nada. Logo, tecla menu, janela zoom e zoom dados. E cá está aquele ponto que não se encaixa nos outros. Reparem que vocês têm aqui nas abscissas a intensidade de corrente. Por isso estamos a falar do ponto cuja intensidade de corrente é a quarta mais alta. Por isso, vamos voltar lá atrás. Tenho que vir aqui à outra janela, já tenho isto. E vamos então eliminar o ponto cuja intensidade de corrente é a quarta mais alta. Ou seja, é este aqui. Por isso vamos selecionar aqui e fazer eliminar células. Estamos então em condições de fazer a regressão. Menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b, lista x, intensidade de corrente, y, diferença potencial. Isto vai ser guardado em F1. Cá está, o valor de R quadrado elevado, tal como se quer. Vamos voltar lá ao nosso gráfico. Agora tenho de ir aqui a menu, introdução, edição de gráficos, função. Isto, na F1, está guardada a nossa reta de regressão linear. Nós vamos poder aqui observá-la. O ponto já lá não está, aquele ponto que nos chateava. Por isso, vou só então aqui copiar a imagem e temos tudo pronto. Cá temos aqui toda a informação condensada. Temos aqui o ponto que foi eliminado, que tal como disse era o ponto cuja intensidade de corrente é a quarta mais elevada. Foi este ponto. De seguida temos a reta de regressão linear já sem aquele ponto. Vamos escrevê-la. U é igual, vou respeitar também os dois algarismos significativos que nos pedem, menos 4,3 vezes intensidade corrente mais 8,9. Sendo assim, resistência interna é o simétrico de menos 4,3, 4,3 ohms, e a força eletromotriz 8,9 volts. E isto encerra então a resolução do exame de 2021, primeira fase.